Vou seguir com fé. Isso aí, como é que está você aí em casa, nessa quarentena? Como é que estão as coisas aí? Estão sobrevivendo? E a patroa? Está muito nervosa? As crianças? Depois de mais de um mês aí, a turma dentro de casa, correndo do quarto para a sala, vai para a cozinha, entra no banheiro, come um biscoito, chupa uma laranja, liga a televisão, desliga o computador. Deve estar uma loucura a tua casa aí, né? É assim mesmo, é quarentena, eu fico em casa. Eu vou pregar hoje até sentado, para mostrar para vocês o quanto eu estou calmo. Depois desse tempo todo, entrei com um novo visual, para ver se dá uma... Como é que está a sua paciência aí, em casa? Me conta aí, bota aí no chat aí. Está tranquilo? Fala aí, marca um gabinete comigo, vamos bater um papo. O marido está demais, está muito violento, já está chutando o cachorro, está batendo na porta, está brigando com a empregada. Como é que está aí o ânimo da casa? Eu trouxe uma palavra aqui, Deus colocou uma palavra no meu coração, para a gente meditar sobre isso, sobre a calma, sobre o controle emocional, sobre paciência. Sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração. Eu quero passar essa palavra com muita calma. Nós estamos vivendo dias de intensas emoções, né? O país, um lado fala para você sair de casa, do lado fala para você ficar em casa, né? Você olha para a economia, você olha para os hospitais, você olha para a televisão, e essas crianças que não param de gritar dentro de casa, não para de comer, a mulher que está comendo demais, está se achando gorda, está brigando contigo. Não é uma maravilha dentro de casa, ficar dentro de casa, né? Uma palavra de paz para o seu coração, e eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Jó. Jó é um ótimo referencial de paciência. Por isso que eu queria falar com você nesta manhã sobre paciência. Vamos também aí da Assembleia, e aí seria interessante você também participar dessa Assembleia calminho. O meu microfone está falhando, vamos trocar? Um minuto. Maravilha, melhorou. Queria ler Jó, capítulo 1. Nós vamos pensar aqui algumas coisas rapidamente, se preparando aí já para a Assembleia e para mais um período aí de quarentena, que não sei quanto. O governador está querendo liberar aí os cultos aí na igreja, aí parece que tem uma movimentação. Daqui a pouco, quem sabe você vai poder estar aqui com a gente, num número reduzido, mas você vai ter oportunidade de sair um pouquinho de casa, vir o culto com máscara, gel, aquela coisa toda, para você poder ficar mais tranquilo. Essa semana, minhas filhas, pai, preciso sair de casa. Não, vamos no mercado. Peguei a família, botei dentro do carro e fomos passear no mercado. Uma maneira de descansar um pouco. Pega uma fruta, né? Faz ali, pega 1 quilo de arroz, vai descansando. Jó capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia um homem na terra do Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuíam 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Seus filhos iam às suas casas, às casas um dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez. Mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberam com elas. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia:
Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a este homem, íntegro e reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste como Sebe a ele, e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás que não se blasfema contra a tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os filhos e as filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Veio um mensageiro e a Jó ele disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a ele, e de repente deram sobre eles os saldeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada, e só escapou eu para lhe trazer as novas. Falava ainda este quando veio um outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos e consumiu. Só escapou eu para lhe trazer a nova. Falando ainda este quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos a fio de espada, e só eu escapei para lhe trazer a nova. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e filhas comendo e bebendo vinho em casa do primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: no saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar? Pai, nós estamos vivendo dias, ó Deus, em que a paciência, ó Deus, o controle emocional dos teus filhos, dos teus servos, e por que não dizer, ó Deus, do planeta, está muito abalado, ó Deus, por conta, ó Deus, desta epidemia que nós vivemos. Pai, nós clamamos pelo poder que há no nome de Jesus, nos dê, ó Deus, sabedoria, tranquilidade, paciência, ó Deus, para lidar, ó Deus, com os desafios que se apresentam, ó Deus, diante da nossa família. Nós clamamos, pedimos, em nome de Jesus, amém. Igreja, você que está aí, quem sabe a primeira vez, assistindo um culto via o nosso canal, esse texto nos mostra a história de um homem que viveu há mais de 3.000 anos atrás, na era do bronze. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Jó, ele traz algumas informações, mesmo a despeito de ser um livro tão antigo, ele consegue nos transmitir informações tão atuais. Jó vive nesse texto em que nós lemos. Se você tiver um pouquinho de curiosidade e tempo,
eu te desafio a você ler o livro de Jó todo, e especificamente o capítulo 2, logo em seguida, que vai continuar essa saga de Jó, essa luta que ele passa quando ele sai de um patamar de riqueza, de tranquilidade, de prosperidade, para um ambiente de caos, morte e desolação. Gostaria de pensar com você nessa manhã, como nós podemos, na nossa família, no ambiente em que vivemos, tentar ter mais controle das nossas emoções, tentar ser mais autores das nossas próprias decisões, reagir diante das circunstâncias com mais sabedoria. Esse texto nos mostra esse grande homem que era justo, reto, temente a Deus, passando por uma grande dificuldade, e já logo podemos perceber que as dificuldades, elas chegam em pessoas que temem a Deus, pessoas justas. Talvez um dos grandes desafios para a nossa geração de super-homens, Nietzsche mata Deus e cria super-homens, e nós acreditamos que somos esses super-homens, e por sermos super-homens, agora blindados com uma capa da religião, achamos que praga nenhuma, situação difícil nenhuma, vírus nenhum pode chegar na nossa casa e nos atingir. Esse homem mostra claramente que, a despeito de ser um homem temente a Deus, justo, ainda assim ele sofreu uma grande crise. Eu queria pensar com vocês aqui nessa manhã, como nós podemos manter um controle emocional, e como é que a gente pode dominar a nós mesmos, segundo a Bíblia nos orienta, como sendo o resultado do fruto do Espírito em nossas vidas, o domínio próprio. Então parece que dominava isso. Jó tinha essa característica da paciência. Como nós podemos viver num ambiente de calma e tranquilidade mesmo diante do caos? Estamos vendo uma população que está passando por um período bem intenso, alguns vão dizer, estão surtando, estão vivendo uma histeria coletiva por conta dessa epidemia. De fato, se você ligar a sua televisão e você parar para assistir esses telejornais, com muita facilidade você pode perder o controle. E agora à tarde eu tive a oportunidade de assistir uma parte de um desses programas informativos, e eu vi lá uma cena que realmente causa descontrole, uma cena do alto, onde eles estavam filmando um cemitério com talvez dezenas ou centenas de covas abertas, já esperando os seus mortos. E ali, se você estiver descontrolado, você já imagina, uma ali é minha. Eu vou parar nesse cemitério, eu vou morrer, porque o vírus vai chegar aí, e é esse descontrole que a gente está vendo. Esse texto nos mostra que Jó, mesmo com tanta tragédia, diante de tantas lutas, diante de tantos desafios, ele conseguiu manter a paciência. Eu queria pensar com vocês aqui 3 aspectos apenas em Jó. Ele nos dá algumas orientações de como viver uma vida de paz, uma vida de controle emocional. No versículo 4, o versículo de 1 a 3 vai dizer aí a sua história, que ele é temente a Deus e tal. No versículo 4 eu queria destacar aqui, que diz que iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Havia nesta família uma disposição de celebrar a vida. Eles procuravam ter
além de possuir coisas, que possuíam muitas coisas, eles procuravam desfrutar da vida. A gente parece que, nesse tempo de descontrole, a gente está perdendo um pouco da paz e da paciência, porque a gente não está conseguindo celebrar a vida da forma que ela deve ser celebrada. Jó, os filhos de Jó, volta e meia se reuniam, chamavam para a casa do outro, chegavam lá, faziam uma festa, um banquete. Queridos, igreja, talvez o que tem nos desafiado a viver no limite da paciência hoje é essa não celebração da vida. Porque quando nós celebramos a vida, quando nós estamos predispostos a estar na casa um do outro, dos nossos filhos, ou até mesmo na nossa casa com os nossos filhos, celebrando, cantando, comendo, nos alegrando com os nossos filhos, nós temos energias suficientes, forças, recursos para enfrentar as adversidades que certamente virão um dia. Mas essa nossa sociedade que só pensa em trabalhar, em ganhar dinheiro, em correr atrás, está esquecendo de, por exemplo, parar na hora do almoço, sentar à mesa com os filhos e contar histórias, e rir como é que foi o seu dia, à noite brincar com os seus filhos, e conversar com a sua esposa, e sem uma televisão ligada, sem um smartphone na mão, parar e celebrar a vida. Isso vai te encher de força para quando a adversidade vier, e quando vier, você ter a tranquilidade para lidar com essas coisas. Ele tinha uma vida de comunicação e de conversa, um canal aberto com os seus filhos e filhas. É o grande desafio da nossa geração tecnológica: parar e celebrar com pessoas, fora das redes sociais, com a televisão desligada. Celebrar a vida, cantar, brincar, sorrir, correr. Famílias hoje parece que estão imbuídas a sobreviver. Outras estão com o seu foco em adquirir. Outras pensando somente em crescer intelectualmente. Outras financeiramente. Estão esquecendo de viver a vida. Jó e seus filhos celebravam. Eu queria te desafiar a você durante essa semana. Separa alguns momentos. Eu sei que a vida não é só de celebração, não é só de alegria e de pulo e de sobremesas. Tem um momento difícil, tem um momento do trabalho, tem um momento da responsabilidade. Mas olhar para dentro da sua própria casa e enxergar ali na sua família um lugar de celebração, um lugar de alegria, um lugar de descanso, um lugar de paz. Primeira coisa, parece que Jó fazia isso. Uma certa vez, um amigo de Olavo Bilac chegou para ele e queria que ele fizesse um anúncio de uma propriedade que ele tinha, um sítio. Ele falou: Olavo, olha, eu tenho esse sítio, mas ele me dá muita despesa, dá muito trabalho para manter esse sítio. Eu queria que você fizesse um anúncio para eu publicar no jornal, para que eu consiga vender esse sítio o mais rápido possível. E Olavo Bilac resolveu fazer esse aviso para colocar no jornal com as seguintes palavras: vende-se encantadora propriedade onde canta os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa é banhada pelo sol nascente, oferece sombra tranquilas à tarde na varanda. Meses depois, Olavo Bilac se encontra com esse amigo
E aí pergunta: e aí, vendeu a casa? E o amigo responde: de maneira alguma. Depois que eu li aquele aviso, aquele anúncio, eu desisti de vender a minha propriedade. Às vezes é preciso alguém de fora dizer a beleza que existe dentro da nossa própria casa. Às vezes é preciso alguém com um olhar diferenciado dizer e perceber o quanto aquilo que nós temos é tão precioso. Não dependa disso. Olhe para dentro da sua casa e celebre, cante, dance, pule de alegria com os seus filhos, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu queria que você pensasse comigo nessa manhã de domingo, é que Jó, versículo 4 e 5, diz: olha, os seus filhos iam à casa um dos outros e faziam banquetes, como nós lemos agora há pouco, né? Cada um, por sua vez, mandava convidar as suas 3 irmãs e comiam e bebiam com eles. O versículo 5 diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de cada um deles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó celebrava a vida. Nós vimos aqui no primeiro ponto, Jó era um homem que não perdia a oportunidade de celebrar, mas Jó era um homem que se preocupava com a santificação da sua casa. Uma outra área importante que tem sido negligenciada dentro desta mesma dinâmica de trabalho exaustivo em que nós vivemos: parar com os seus filhos. Para isso que Jó fazia. Vamos orar agora, meus filhos. Vamos ler a Bíblia. Vamos fazer aqui um culto doméstico. Jó assumiu a responsabilidade de sacerdote do seu lar. Era uma era patriarcal. O homem, ele era o chefe da casa, com muito mais intensidade do que a composição de hoje. Hoje nós sabemos que existem casas onde as mulheres estão comandando por falta do marido, ou porque o marido não é crente, ou enfim. Não importa a composição da sua casa hoje, o importa é quem vai tomar o posicionamento de sacerdote e vai falar assim: filhos, vem cá que eu vou orar por você. Eu vou buscar a santificação da vida de vocês através da leitura de um texto bíblico, da conversação sobre o milagre de Jesus, através da meditação, da explanação de um versículo bíblico. Essa responsabilidade alguém tem que assumir. Jó assumiu como pai. Infelizmente a nossa geração, alguns pais não estão assumindo essa responsabilidade. Mas eu queria deixar aqui esse desafio: você é filho, sobrinho, alguém que é crente dentro dessa casa aí, que tem essa disponibilidade de falar assim: eu vou ser o sacerdote, eu vou reunir essas pessoas aqui, eu vou ler um texto bíblico, eu vou orar antes do alimento. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro 2,9, que nós somos os sacerdotes reais. Ali a palavra de Deus dá a informação de que nós fazemos parte de uma geração eleita, do sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É o sacerdócio universal dos crentes. Qualquer um aí pode assumir essa responsabilidade que Jó assumiu. O ideal é que o pai ou que a mãe, como líderes, como a representação da autoridade dentro da casa, fizesse isso. Mas se porventura o seu pai ou a sua mãe não for evangélico e não tiver a disposição de pegar a Bíblia, pegue você, filho. Até mesmo se o pai e a mãe for crente e ele não está com essa disposição, chame: pai, vamos ler aqui a Bíblia.
Vamos orar, vamos buscar a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Igreja, o que tem faltado nos nossos dias, devido a essa correria e essa vida estressante que vivemos, são sacerdotes do lar. Estamos transferindo a responsabilidade de santificar os nossos filhos para a igreja, para o pastor, para o colégio que tem um estilo confessional. Nós estamos deixando a responsabilidade de santificar e orar pelos filhos na mão de terceiros. Jó assumiu essa responsabilidade. Uma família em que a paciência e o controle emocional está presente, é uma família que celebra a vida, que ri, que dá boas gargalhadas juntos, mas é uma família que ora e que busca a Deus em santidade. Eu não sei como é que você está se virando nesses 30, 40 dias aí de quarentena. Eu não sei se você está conseguindo ler a Bíblia, se você está se perdendo nas séries do Netflix. Eu não sei se você está conseguindo reunir e orar pelos seus filhos, mas eu quero te desafiar em nome de Jesus, além de você celebrar com seus filhos dentro da sua casa, faça o culto doméstico. Agora no mês de maio, nós vamos começar 31 dias de oração pela família. Nós vamos fazer uma movimentação no culto, voltado com olhar para a família. Você vai receber todos os dias uma meditação, todos os dias você vai receber uma palavra de orientação, e que eu gostaria, em nome de Jesus, a te orientar para que você pare com a sua família à luz daquela palavra, ou qualquer outro texto que Deus colocar no seu coração, uma devocional, o pão diário, a própria Bíblia, e sentar diariamente com a sua família, pelo menos alguns minutos, e orar por eles. Terceiro e último ponto. Eu queria encerrar a nossa reflexão desta manhã, pensando que a partir do versículo 13, nós vamos ver que há uma nova composição dentro desse cenário familiar, que é o momento em que entra a tragédia, entra a morte, entra o desemprego, entra a falência, entra a dor. No capítulo 2 vai entrar a doença. Eu queria que a gente pudesse nessa manhã de domingo pensar sobre as possibilidades de enfrentamento das crises. Seria muito bonito se a gente só celebrasse a vida, se a gente só vivesse no momento de comunhão, de adoração, de oração, leitura da Bíblia. Seria lindo. A vida seria um morango. Mas infelizmente, os cenários que se desenvolvem, a atuação da vida, nem sempre são cenários coloridos, de luzes da ribalta. Na novela da vida, nas séries da vida real, nós vamos nos deparar com momentos de adversidade. Jó enfrenta esses momentos. A Bíblia nos mostra que ele se depara com uma grande tragédia. Ele perde seus bens, ele perde a sua empresa, os seus funcionários morrem, sobra um ou outro para contar a história, perde seus 10 filhos, tragédia. Jó, por mais que ele não pertencesse ao grupo de risco, por mais que Jó buscasse se blindar passando álcool gel, máscara para respirar, por mais que ele se mantesse longe, o Covid chegou na casa de Jó.
A luta chegou na casa dele. Esses dias eu conversando com uma irmã, e ela, com toda a sua prudência e com certeza completamente certa o que ela estava fazendo, essa irmã tem a possibilidade de se trabalhar em casa por meio do home office, sua família toda protegida dentro da sua casa, e eu pude falar com ela a seguinte coisa: às vezes a gente faz tantas coisas para nos blindar e para nos guardar, e em um ato de inconsequência de um outro, ou até mesmo, eu citei o exemplo do apartamento de cima, alguém espirra lá em cima, o vento vem e joga dentro da sua casa, pronto, não adiantou nada, toda aquela preocupação. O fato é que a gente precisa estar com toda a precaução e prudência, sem dúvida nenhuma, o tempo todo, buscando se cuidar, mas ninguém está blindado contra as adversidades, absolutamente ninguém. Essa cultura dos super-homens, essa cultura do super-crente, essa cultura da valorização da vitória queridos, não é tanto assim. Alguma coisa em algum momento pode dar errado. Aqui foi uma ação demoníaca com a permissão de Deus. Precisaríamos de mais tempo aqui para pensarmos teologicamente sobre isso, mas eu queria encerrar essa nossa reflexão dizendo para você que nós precisamos ter força, coragem para enfrentar os desafios da vida. A vida, ela tem uns altos e baixos. Aonde foi que você leu, ou quem pregou para você, dizendo que nada vai acontecer contigo e que vai atrapalhar a sua vitória? Paulo, quando ele diz em Romanos, capítulo 8, sobretudo nós somos mais do que vencedores, ele está falando das lutas. Lê o texto. Espada, morte. Igreja, eu queria que nesse terceiro ponto a gente tivesse mais capacidade de perceber as adversidades com mais equilíbrio. E não ver a adversidade, ou o Covid, ou a pandemia, ou seja lá o que for, o diabo que for, com um olhar de estranheza, como se fosse algo do outro mundo. Mas por que isso está acontecendo comigo? Igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos manter a calma, a paciência diante das lutas da vida. Eu queria deixar aqui esses 3 ensinamentos que podemos tirar e que tiramos hoje no livro de Jó. É claro que esse livro ele é muito rico e tem muito mais aplicações que você pode colocar na sua vida, mas eu quero deixar somente essas 3. Celebre hoje. Quando você for almoçar daqui a pouco, celebre a comida na sua casa, na sua mesa. Agradeça a Deus por seus filhos. Você tem uma casa, você tem filhos. Celebre. Não deixe para amanhã. Celebre hoje. Segundo, ore, seja o sacerdote da sua casa, independente da tua idade. Assuma a responsabilidade de santificar o seu lar, de ser a pessoa que vai apresentar o seu lar para Deus todos os dias. Entre
com a gente nessa campanha de oração durante esse mês de maio. 31 dias orando por minha família. Tem algum desafio na sua família? Se você não tiver, fala comigo que eu tenho algumas da minha que eu te dou. Aí você ora pela minha. Vamos orar pelas nossas famílias. E último, seja forte, cara. Engole esse choro. Para com esse mimimi. As lutas estão aí. Os enfrentamentos estão aí. O diabo está aí para roubar, matar e destruir. Isso não é novidade. Em nome de Jesus, levanta essa cabeça. Comece a sorrir, a cantar. Comece a adorar a Deus. Agradecer a Deus. Louvar ao Senhor. E você vai ver que o cortisol, o hormônio do estresse, vai baixar. Você vai ficar mais tranquilo, paciência, e vai ter um olhar diferente para tomar decisões mais sensatas, mais equilibradas, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, obrigado a Deus, porque nós sabemos hoje aqui, depois de tantos anos, que a história de Jó não acabou aqui. Jó, por ser um homem justo, temente, íntegro diante do Senhor, lá na frente, ó Deus, o Senhor restituiu o teu servo em dobro, Pai. Pai, independente da luta em que estamos passando ou que viemos a passar, ó Deus, precisamos ter esse controle em Ti, saber, ó Deus, que o Senhor é soberano, que o Senhor tem um domínio de todas as coisas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nos dê paz, nos ensine, ó Deus, a viver como cristãos verdadeiros, que seguem a Cristo, o príncipe da paz. Nos dê, ó Deus, controle emocional dentro da nossa própria casa, porque a partir de lá, nós faremos diferença nesse mundo que está no caos. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um sorriso e a sentir a paz, mesmo diante das lutas, em nome de Jesus.